Oi, gente. Boa noite a todos. É com muita alegria que o Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental, da UDESC, promove hoje, né, o lançamento virtual, infelizmente, de 2 livros de autoria dos docentes do programa, né? Os livros são o livro Entre o Local e a Cidade, Memórias de Experiências de 2 gerações de moradores da periferia urbana da cidade de Florianópolis, organizado, de autoria do professor Francisco Canella, onde ele apresenta os resultados da sua pesquisa de doutoramento e das suas pesquisas desenvolvidas nessas comunidades de periferia de Florianópolis, e que vai ser comentado pelo professor Paulo Krisch, da UFSC, do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas. E o professor Pedro Martins vai lançar o livro Messiânicos e Bandoleiros, Identidade, Memória e Apropriação da Terra em um grupo remanescente do contestado, que também é resultado das pesquisas que ele vem desenvolvendo acerca das populações caboclas, né, na região do contestado, e que acompanha uma trajetória de vida nesse campo de estudos, né. O que eu acho interessante desses 2 livros é que eles expressam, né, a contribuição do Programa de Pós-Graduação em Planejamento Territorial e Desenvolvimento Socioambiental nas reflexões sobre os espaços da cidade e a produção dos processos de segregação urbana e de exclusão social, né? E, por um outro lado, a contribuição do programa na produção de exclusão no campo, né? Na produção de exclusão e da dificuldade de acesso à terra. Então, o que eu acho interessante da gente reunir hoje para a conversa com os autores do PPG Plan, esses 2 livros, é que dá uma dimensão, né, das condições, da forma de produção das exclusões, né, seja do acesso à moradia, seja do acesso à terra, né, de populações não brancas, caboclas, migrantes, indígenas e outros grupos e imigrantes, né? Então, acho que é uma reflexão super interessante para o nosso programa de pós-graduação, e eu fico muito feliz. O livro do professor Pedro Martins vai ser comentado pela professora Isa de Oliveira Rocha, da UDESC, e eu fico muito feliz de estar com a presença, né, desses 2 colegas, né, de muitos anos e de longa data, né, aqui do programa, e os 2 professores que vão comentar. Nós iremos começar os comentários, a gente pensou da seguinte estrutura, né, de um lançamento virtual. A professora Isa vai fazer um breve comentário de 10 a 15 minutos da obra do professor Pedro Martins, e depois o professor Paulo Krisch, que está com alguns problemas técnicos, e daqui a pouco ele entra, vai falar do trabalho do professor Canella. E nós abrimos para algumas questões da plateia, né, do público que nos assiste agora, e depois nós fazemos um brinde. A gente comenta, eles discutem, e ao final a gente convida todos para fazer um brinde, celebrando, né, a produção, o livro, a amizade, e a gente conseguir chegar ao final desse ano, né? Então, acho que vai ser bem legal. Tá? Então, eu passo a palavra para a professora Isa de Oliveira Rocha, professora do programa, e agradeço muito ela ter aceito o convite para comentar essa obra, ela que foi a nossa primeira coordenadora do programa, né, e que é uma professora tão importante nas discussões de planejamento territorial. Muito obrigada, Isa. Eu que agradeço, Gláucia, e é uma satisfação e uma alegria muito grande, né, estarmos aqui nesse lançamento duplo dos nossos colegas aí, né, de trabalho do PPG Plan, e especialmente, né, esse convite para apresentar uma obra de mais de 30 anos do Pedro Martins, né?
Messiânicos e bandoleiros, identidade, memória e apropriação da terra em um grupo remanescente do contestado. Eu fiquei bastante aflita já há algum tempo, porque tive a honra também, ele me pediu como colega de laboratório do Labiplan, da FAED, né, aqui no Centro de Ciências Humanas aqui da UDESC, para escrever o prefácio. E agora, para fazer a apresentação. E essa obra, esse livro, culmina aí com os estudos que ele vem fazendo desde os anos 80, desde os finais dos anos 80, do mestrado, de um livro, né, super famoso que ficou, né, Os Anjos de Cara Suja, e agora esse material belíssimo, né, esse livro belíssimo, da Brasil Publishing, reúne a sua tese, né, de doutoramento na Universidade de São Paulo, mas continuando os trabalhos, os estudos que ele fez junto a esse grupo, né, étnico, rural, remanescente do movimento do contestado, como nós conhecemos da Guerra do Contestado. Então, em 8 capítulos, a leitura é super fluida, super leve, e mostra bem, inclusive, né, algumas tiradas que o Pedro coloca, né, e algumas coisas super interessantes que a gente não tinha conhecimento, né, além, inclusive, da comunidade, né, lá do agora, né, depois de 150 anos, e esse livro vai retratar essa caminhada, né, desse grupo, até chegar no vale, no alto vale do Rio Lais. Eu tenho uma partezinha aqui, que conversando com o Pedro, antes de fazer essa fala hoje, e que, de alguma forma, ele falou que gosta bastante, aqui na página 207 e 208, do capítulo 5, Devotos e Combatentes, sobre a localização. Mas tem tudo a ver comigo também, né? Sou da geografia, mas aqui tem um relato bem interessante que eu vou ler para dar, né, um gostinho da água na boca da leitura do livro. Gente, o livro é muito bom, inclusive não é só para academia, né? É um livro que é acessível a todos e super importante, né? Porque vai trazer aí diversas abordagens, né, da pesquisa e da convivência, né, desse grupo de remanescentes aí do movimento contestado. Eu vou ler aqui, então. Página, quem tiver o livro em mãos, né, eu acho que logo mais o Pedro vai disponibilizar, inclusive, o link para a gente poder acessar e adquirir o livro. Eu vou direto aqui no texto. Tem uma pequena passagem inicial, né, do Oswaldo Cabral, do historiador, mas eu vou, em virtude do nosso pouco tempo, eu vou direto ao texto do Pedro. Após vencer os aproximadamente 15 quilômetros que levam da cidade de José Boatê até o final da estrada de Alto Rio Lais, o visitante depara-se com um pequeno vale encravado entre serras. Pelo centro do vale corre o Rio Lais, próximo de sua nascente, e às suas margens 2 fileiras desalinhadas de casas rústicas, onde abrigam-se as 23 famílias cafuzas, que ainda resistem no sertão. Logo na entrada da área, à esquerda, está localizado o cemitério, seguido pela antiga casa da professora, ocupada desde a construção por 2 freiras da congregação das Irmãzinhas Catequistas Franciscanas, enquanto atuaram na escola isolada municipal Jesuíno Dias de Oliveira. Depois, ocupada por uma família local. Uma centena de metros adiante, encontra-se o pátio, o local onde foi realizado o primeiro acampamento, em 1992, marcado durante muito tempo pela existência de um barracão comunitário e pela horta da escola, construída em 1995, agora também local de uma residência. Nas proximidades do pátio,
localiza-se também o pontilhão, que dá acesso à margem direita do rio Lais. Na margem esquerda, além das casas e do pátio, que ainda guarda marcas do processo de ocupação, localiza-se também a escola, o salão comunitário, uma casa usada como igreja católica, o campo de futebol e, mais adiante, a pequena indústria para o processamento de erva mate, com seus períodos de atividade e abandono. Do lado direito do rio, além das casas onde moram os cafusos, está localizada uma casa usada como igreja evangélica. Além das casas e dos equipamentos públicos, a paisagem do vale é marcada pela existência de alguns açudes, potreiros e roças de erva mate. Aparentemente casual, o conjunto de elementos dessa paisagem reflete a organização social do Grupo Cafuso. Gente, esses 8 capítulos, né, são muito densos e, ao mesmo tempo, a gente vai lendo, a gente vai visualizando a paisagem, a região, a aflição dessas pessoas, né, o desespero quando tiveram que fazer as suas, né, várias mudanças aí até chegar aí no Alto Vale do Rio Lais. É muito gostoso de ler, né? Repetindo, não só, né, para os companheiros aí da academia, mas é um livro acessível à população, a quem quer conhecer um pouquinho mais dessa riqueza social, né, étnica, que compõe a formação, né, socioespacial aqui de Santa Catarina. Para mim, uma satisfação muito grande, né, poder aqui apresentar o livro do Pedro, e nada melhor do que ele mesmo para falar, né, sobre esses mais de 30 anos aí de estudos e que resultaram aqui nesse trabalho maravilhoso. Pedro, eu vou passar para você. E novamente agradeço, né, tanto a Gláucia, ao programa, ao Pedro, parabenizo também o Canela por esse momento especial aqui do nosso programa de pós-graduação. Apesar de toda a tristeza e o momento trágico, né, novamente piorando que o país e que Santa Catarina está passando com a pandemia, de alguma forma estamos aqui cumprindo com o nosso papel de professores, né, de uma universidade pública e gratuita. Obrigada. Pedro, estou passando para você. Então, essa é a estrutura, Gláucia. Pedro, seus comentários? Agora, sim, agora, seus então. Comentários, Pedro. Nós já sabemos, se o agora, professor Cris está presente, já está disponível, só para a gente ter uma ideia. Não consigo te ouvir, Gláucia. Desculpa, você tem uns 5 minutos, a gente ainda não conseguiu colocar o Cris na sala. Estamos tentando. Tá certo, mas beleza, então. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer a iniciativa da professora Gláucia de fazer esse evento. Foi uma sugestão dela, que eu logo de cara achei muito interessante. E como nós estamos vivendo esse período, né, essa guerra que a gente está travando atualmente, né, contra muitas coisas que a gente nem conhece, né, uma delas sendo o próprio vírus que provoca a pandemia, né, tão polêmica e tão complicada, né. Nesse contexto, a gente acabou aprendendo, né, tendo que aprender a se comunicar de outras maneiras, né, e estamos aqui nesse meio virtual e com a possibilidade de várias pessoas, né, em diferentes cantos, não apenas da nossa cidade, do nosso estado, mas em vários lugares do mundo, poderem compartilhar com a gente essa situação, né. Em primeiro lugar, eu queria também, quer dizer, não em primeiro, mas agora em segundo, agradecer a Isa, primeiro por ter aceito fazer um prefácio, né, para o livro, né. Na época, assim, a coisa toda não tinha uma cara muito definida, e era um projeto, assim, desses projetos que a gente começa querendo fazer, mas não sabendo onde é que ele vai dar exatamente, né. E a Isa aceitou essa tarefa de ler o texto e fazer um prefácio,
que me comoveu profundamente. Eu queria registrar isso de público, né? Porque eu sempre tive problemas, né? Com a minha vocação e a minha prática de ser editor também. Ler prefácio de livro sempre é, para mim, uma situação meio constrangedora, né? Porque as pessoas sabem fazer um monte de coisa nos prefácios, via de regra, menos um prefácio, de verdade, né? E aí eu queria dizer para quem vai fazer prefácio de livro, pelo menos com esse nome de prefácio, que ler o prefácio que a Isa fez ajuda a ter uma ideia exata do que eu considero, assim, um prefácio bastante adequado do texto, né? Então foi uma alegria imensa contar com esse suporte da Isa na preparação do texto, e a Isa, que é uma pessoa com quem eu trabalho já nesses anos todos aí, no PPG Plan, e que a gente sempre teve trocas bastante interessantes, né, de diferentes ordens, né, e dessa vez a gente pôde ter uma colaboração assim, ela pôde me dar uma contribuição enorme nesse sentido, né, que eu fico devendo. Fora isso, né, além disso, a gente tem algumas cópias do livro para divulgação e mandamos para algumas pessoas, né, e eu tenho recebido retornos muito interessantes disso, né. Queria registrar especificamente uma pessoa que para mim é muito interessante, porque eu não conheço pessoalmente ainda, apesar de ter muita familiaridade, né, que é o Nilson Fraga, Nilson César Fraga, que é um ex-aluno da FAED, de onde nós trabalhamos aqui com a pós-graduação, né, e eu encaminhei, ele trabalha, o Nilson trabalha também com essa temática do contestado, já há muitos anos, se eu não me engano, na Universidade Estadual de Londrina, e ele tem produzido em diferentes formatos, né, sobre esse processo. E eu recebi hoje ou ontem, em troca do livro que eu mandei para ele, né, eu mandei simplesmente porque ele é um especialista em contestado e queria compartilhar com ele, né, e eu recebi em troca 4 livros que dizem respeito, né, à temática do contestado, né. Eu fiquei muito encantado com isso, queria de público também agradecer ao Nilson Fraga por isso, e também agradecer a todas as outras pessoas que têm se manifestado a respeito, né? Com relação ao livro propriamente dito, e para fechar, né, essa minha fala inicial, como já a Gláucia e a Isa falaram, ele é um trabalho que eu continuei a partir da minha dissertação de mestrado. A primeira parte foi feita na dissertação de mestrado, já, e a segunda parte no doutorado, com um enfoque diferente da questão do ponto de vista teórico e mesmo do objeto empírico, né? Mas eu trabalhei com ele depois do doutorado, depois que eu terminei que eu defendi a tese, tenho agregado elementos e enfim, informações que eu consegui, que eu tentei, né, passar para o texto a ideia de tudo que eu acumulei sobre esse tema, sobre a comunidade especificamente, mas sobre o tema de um modo geral, nos últimos 30 anos, pelo menos. Então, de fato, eu considero que é um trabalho de mais de 30 anos, né? Sendo que uma parte importante foi a dissertação de mestrado e outra parte eu aprofundo justamente no doutorado. Esse texto ele vai narrar a história de uma família grande, de uma família extensa, que sai da Guerra do Contestado, lá em 1916, e foge, né? É exatamente essa expressão, eles fogem, porque os caboclos que perderam a guerra, eles foram caçados, né, depois, de diferentes maneiras, e foram assassinados de todas as formas, por muito tempo, né? Muita gente, os históricos disso são enormes, né? E a partir de uma comunidade que eu localizei em 1987, quer dizer, que me localizou, na verdade, né, e me levou para a história deles em 1987, no Vale do Itajaí, a gente pôde seguir, resgatar, né, a trajetória deles, que cobre um período que a gente fala de 150 anos e não é exagero, né? Tem um casamento que acontece lá por volta de 1870, e essa história está na memória desse grupo, né? Toda essa trajetória, né? É muito raro você encontrar uma comunidade onde você tem 6, 7, 8 gerações, né? Na memória, as pessoas conseguem declinar 7, 8 gerações dos seus antepassados, né? Que é muita coisa. E essa comunidade tem isso. É claro que a história da comunidade é muito complexa e eu não vou falar disso aqui, né? Eu convido vocês, né, a compartilharem o livro e conhecer essa história
um pouco mais, não completamente, mas um pouco mais do que se pode falar assim. Então, essa é a história que eu tenho no livro. De um lado, tem um suporte acadêmico, que é um trabalho científico, onde só são afirmados aquilo que a gente pode provar, e acho que essa é a grande questão, né, da obra científica, ou seja, tudo que se fala a gente pode provar, e aquilo que não se pode provar, eventualmente a gente levanta hipóteses, mas isso sempre que aparece hipóteses, elas estão muito claras que não são fatos confirmados, são hipóteses de trabalho que não puderam ser confirmadas ainda. Mas eu fiquei muito feliz em fechar esse trabalho, porque ele tomou um grande tempo da minha vida, um grande tempo de pesquisa, de observação, de militância também, junto com essa comunidade, né? Acabei fazendo muitas coisas que eu nunca imaginava, por conta dessa relação, e com a publicação desse trabalho, né, a minha relação com a comunidade, com o tema, ela vai continuar acontecendo, mas de uma maneira bastante afetiva, como já tem sido há muito tempo, né? Ou seja, eles são meus amigos, as pessoas todas são meus amigos. Hoje eu tenho uns 70 amigos que são cafusos e que são meus amigos no Facebook, né? Muitos a gente troca figurinhas de vez em quando. Quer dizer, o advento dessas tecnologias tornou isso possível. Uma coisa que há 30 anos atrás tinha que ir lá pessoalmente para conversar com alguém, senão você não conseguia. Então, com esse universo todo colocado, essas histórias que estão no livro, evidentemente, isso aí é um retrato de um período. Ou seja, não é a comunidade mais que está no livro. No momento que você fecha um relato desse, essa história continua se transformando, porque as pessoas estão aí, estão vivendo, fazendo acontecer a história, e o que a gente escreveu pode continuar vivo por mais tempo ou pode ir desaparecendo aos poucos. Então, eu acho que o trabalho etnográfico, falando aqui como antropólogo, né, ele tem essa característica. Você registra um momento da história de uma comunidade. Você descreve o que está acontecendo lá. Aquele texto que a Isa leu ali, ele é bem representativo disso, né? Eu descrevi num certo momento aquilo, né? E agora as pessoas podem ir lá e encontrar outras coisas, né? Naquele lugar que já não são mais aquelas, né? A paisagem é a mesma, de modo geral, mas tudo pode mudar. Então, isso é a etnografia, é o registro que a gente faz e permite que, no futuro, a própria comunidade se aproprie disso, como já vem fazendo, de certa forma, e também outras pessoas se apropriem disso para tirar novas conclusões, né? Para fazer outras análises, outras interpretações disso, né? Então, deixando o livro aí agora, que já está publicado, portanto, ao escrutínio público, para quem quiser ler, né, e falar sobre ele, ou não falar, né, ou trocar ideias, né, aí você está mostrando o livro ali, né, enfim, eu queria aproveitar para mandar um abraço para as pessoas com quem eu tenho dialogado, cafusos e não cafusos, né, especialmente em José Boatê, que é o município onde está localizado uma boa parte da comunidade, ou seja, os que estão fixos na terra dos cafusos estão lá em José Boatê. E lá nós temos lideranças como o Antônio da Penha, a dona Júlia Machado, né? O Tonho da Penha, que é o atual cacique, que inclusive concorreu à vereança por José Boatê, né? Não se elegeu, porque as pessoas não estão votando muito conscientemente, né? Mas da próxima, o Tonho acaba sendo um vereador pelos cafusos, que seria extremamente importante. Mas na cidade de José Boatê também tem a Ana Vendrame, o Geraldo Vendrame, pessoas, assim, excelentes, né, e que sempre me deram muito apoio, dão apoio também para a comunidade cafusa, que estão lá hoje, trabalhando, lutando, né, pela existência e pela sobrevivência, né. Lá em José Boatê também tem a Márcia Fusinato, que é uma professora de José Boatê, e que já está agora aposentada como professora, mas que nós tivemos o prazer, né, de tê-la como aluna do mestrado, e aí trabalhou conosco aqui no programa também, publicamos juntos, né, um artigo muito legal sobre a região, né, sobre a questão da barragem lá em José Boatê, e a Márcia é uma pessoa uma liderança orgânica, né, de José Boatê, e eu acho isso muito interessante, né, que ela esteja lá e continue trabalhando, e também está sempre de olho lá, né, olhando essa população com quem a gente trabalha. Bom, tem um monte de pessoas com quem a gente tem contato, que não vai dar para relacionar todo mundo aqui, mas mencionando essas pessoas que estão lá em José Boatê, cafusos e não cafusos, eu queria deixar o meu abraço enorme, né, para todo mundo com quem eu tenho conversado, né, e ficar à disposição aí, né, da maneira que for possível, para a gente continuar se encontrando, continuar trocando ideias, continuar produzindo, pensando, né, os intelectuais, os militantes, enfim, os amigos, todas as pessoas que estão relacionadas com essa temática.
né? Eu fico por aqui, mas vamos ficar na conversa aí, e depois ver se a gente consegue interagir quando tiver um espaço mais aberto. Obrigado, Gláucia. Obrigada, Pedro. É muito legal te ouvir falar de uma obra que te acompanha, né? Eu acho que nós temos aqui 2 livros que expressam o que a gente chama de estudos longitudinais, né? São estudos que vão acompanhando uma comunidade ao longo do tempo. E que é cada vez mais difícil a gente fazer isso devido às condições em que a gente faz pesquisa de campo, né? E trabalho. Então, são 2 obras que merecem uma leitura atenciosa de todos nós, e eu parabenizo você realmente por esse trabalho que é tão importante, né? É um trabalho bonito mesmo, e é importante academicamente, mas é importante politicamente e eticamente também, né? Então, recomendo muito a leitura, tá? Nós vamos fazer uma inversão, o professor Paulo Cristi está com problema de entrar no link, então a gente vai inverter nesse momento. Conseguiu entrar? Conseguiu? Eu vou pedir para o professor Francisco Canella apresentar o trabalho dele, e eu vou me retirar para ver se eu consigo falar com o Paulo e ver se eu ajudo ele a entrar novamente, tá? Então, eu passo a palavra para o professor Francisco Canella para fazer uma breve apresentação do seu livro para todos nós, e peço licença a vocês. Ok, bem, boa noite a todos aqui, cumprimentando, né, aqui a Gláucia, a professora Isa, parabenizando o professor Pedro pelo trabalho que ele também vem trazendo aqui, que é coisa de longas décadas também. É sempre uma satisfação quando a gente consegue, né, trazer esses trabalhos, mesmo aqueles feitos já há algum tempo, que é o caso também, um pouco do meu, né. Então, nessa satisfação, cumprimento também a todos que estão aqui presentes, aos colegas da FAED, amigos, pessoal dos movimentos, das lutas aí, as quais a gente tenta retratar e compreender um pouco nos nossos estudos, aos familiares, que eu já identifiquei, alguns que estão por aqui. É uma felicidade muito grande a gente estar aqui nesse momento. Então, eu gostaria primeiramente de agradecer, né? Não tem como escapar, seriam muitos agradecimentos, né? Então, agradecer a minha orientadora, Márcia Pereira Leite, que inclusive escreve a contracapa desse livro. O livro está aqui, rapidamente, só para mostrar aqui a capa entre o local e a cidade, né? Memórias e experiências de 2 gerações de moradores da periferia de Florianópolis. Então, agradecer aqui a Márcia Pereira Leite, aos colegas da UERJ que participaram desse trabalho, né? Agradecer aqueles que, inclusive, não são não só a fonte, mas também o sentido do próprio trabalho, que foram os muitos moradores da comunidade Nova Esperança, que tiveram, né, abriram as portas, me ajudaram em muitos aspectos, em especial figuras como Angelita Marques, mas outras figuras também, como Jurema, Beth, Cláudio, Ivana, tem uma turma imensa de pessoas lá, de moradores que foram muito generosos, os jovens que participavam dos projetos, né? E esse trabalho é articulado também com projetos de extensão universitária que nós desenvolvíamos. A pesquisa a gente sempre fez de uma forma mais etnográfica, tentando se articular a pesquisa com a extensão universitária, né? E nesse sentido aí também, né, lembrar de vários colegas da FAED, como a Denise Miguel, a própria Gláucia, que é a nossa parceria também acadêmica, a gente estava junto ali, de vida, e é também ali o trabalho da universidade, a Ivone Peraça, que estava muito presente, a professora Nadir Azibeiro, que foram colegas com o qual a gente fez um diálogo, e isso se traduziu numa sistematização, num trabalho, né, que se transforma numa tese de doutorado, e agora, refinado alguns anos depois, ele sai na forma de um livro, né? Então, é uma grande satisfação, né, trazer esse trabalho, que ele é fruto de uma indagação de longo tempo, né? Foi um trabalho que passou por muitos anos, né? Esse trabalho, e aí tentando apresentar já um pouco essa obra, e chamando a atenção por que é significativo para hoje estar publicando esse livro. Ele tem sua origem lá na década, ele abarca, né, o período sobre o qual ele se reflete, ele vem lá da década de 80, meados da década de 80, e vem até
2010, 2011, mas até esse 2010, mais precisamente. Quer dizer, é um estudo tal como o do Pedro, que também ele tem toda uma dimensão diacrônica, que como a Gláucia destacou, é cada vez mais difícil da gente fazer, pelas condições nas quais a pesquisa se coloca, pela própria dificuldade concreta de se manter tanto tempo vinculado, em contato com a realidade para estudar. E aí é muito interessante pensar que naquele momento em que o estudo, ele trabalha com 2 gerações de moradores envolvidos, né, numa comunidade que ela surge em processos conflitivos de luta por direitos. E é numa conjuntura, década de 80, uma década que muitos caracterizam como década de cidadania, de luta por direitos, né, onde palavras como direitos, como democracia, como justiça social não eram colocadas sob suspeita, né, sob ataque, como a gente vê hoje, né, na prática e simbolicamente hoje, um ataque violento a todas essas, aqueles que lutam nesse sentido, né. Então era um momento justamente onde isso era positivar, eram coisas positivadas, né, eram vistas como os novos ventos que traziam e que vinham a melhorar o país, né. E é nesse contexto que a gente começa a investigar essas lutas que acontecem lá no início da década de 90. Né? E a gente vem até agora, essa presente década, tentando ver, né, um outro momento, com uma outra geração, que já vai viver um período já de um certo esvaziamento de espaços de participação da cidade, que está muito ligado às mudanças que estão acontecendo, se processando em Florianópolis, não só em Florianópolis, mas no país, e aqui no caso a gente encontra toda aquela conjuntura muito rica, tendo muitos fechamentos, né, no sentido de políticas cada vez, por mais que apareçam numa capa democrática, cada vez de uma forma mais autoritária. Então, esses espaços de participação se esvaziam e o estudo ele procura compreender que outras escolhas e que dramas e pressões uma nova geração coloca e que caminha em tempos diferentes, em outra direção, em outro sentido. Né? É algo, né, extremamente importante para os dias de hoje, porque, tal como o estudo do Pedro, né, nós temos que compreender melhor quem é a população brasileira, que é o povo brasileiro, que drama se vive, o que acontece com esse país, com as pessoas que deveriam estar interessadas em mudanças, né, como que elas se colocam hoje, como que elas se constroem, tentar entender, né, esse processo, porque aquela realidade de luta por direitos sociais, como o direito à moradia, ela se coloca muito hoje, ela é extremamente atual. Né? Em primeiro lugar, porque aquelas comunidades, mesmo que tenha sido um processo muito vitorioso, o processo da Nova Esperança, onde eles conquistam casas, é uma luta que ela vira uma espécie de um estandarte, né, daqueles que queriam uma cidade com mais justiça social, uma cidade mais democrática, porque ela é muito bem sucedida, uma série de projetos que acontecem, e aí é muito interessante, com atores que hoje estão aí presentes, né, eram jovens estudantes de arquitetura que hoje estão na luta, inclusive a capa, essa foto aqui, importante dizer, é feita por Elisa Jorge, que agora estava na luta, inclusive era candidata a vereadora, muito vinculada a movimentos, como uma pessoa que vem dos movimentos. Ela era uma jovem estudante de arquitetura naquele momento, como Loreci Ribeiro, estudava com o professor Lino Pérez, que inclusive está presente aqui, e escreve aqui uma das abas do livro. E eles estavam presentes naquele momento e estão presentes hoje, porque essas questões elas ainda se colocam numa cidade que produz muita exclusão, produz muitos problemas, e que nós precisamos e urge que a gente esteja junto, lutando, tendo, né, que pena que eles ainda estão aí. O ideal seria que a gente não precisasse mais estar nessa luta e poderia estar lutando por outras questões. Mas nós estamos, né, e essas pessoas, que bom que elas não pararam, e que elas estão firmes hoje, se colocando aí no enfrentamento nas questões públicas da cidade. Né? Então, nesse sentido que eu chamo a atenção para o fato do quanto é importante. Esses bairros continuam com os problemas, e a gente percebe também que o problema de moradia, de pessoas não terem onde morar, não terem condições, numa cidade que tem um déficit habitacional imenso, né? Calcula-se em torno de 20 mil moradias. Né? A gente percebe hoje várias áreas que são áreas de conflito, onde as pessoas lutam pelo seu direito à moradia e à vida digna. No contexto, inclusive, de pandemia, nós temos uma cidade que hoje está querendo autorizar a remoção, quando as pessoas mais precisam de casa, de estar em suas casas, e é essa luta que se coloca, né? Nós temos aí
um projeto de lei que quer colocar as pessoas podendo ser removidas, né, diretamente, sem qualquer cerimônia, sem qualquer reivindicação de direitos, se tiver qualquer irregularidade, né? E, ao mesmo tempo, não se tem nenhuma política de habitação social, né? Na cidade, no estado, não tem nenhuma política com relação a todo o movimento migratório descontrolado para tentar, né, a agricultura familiar, todos esses projetos que poderiam evitar esse problema que acaba sendo criminalizado na cidade, como a gente vê hoje uma grande mídia fazendo campanhas. Então, é uma questão muito atual. Eu fico muito feliz de estar lançando esse livro, porque ele vem até 2010, mas ele vem como uma provocação para a gente pensar, e a última década, e essa década, como é que nós fechamos esse ciclo, tentando pensar uma questão que ela está mais e mais atual, extremamente problemática, né, hoje na cidade. Então, essa reflexão, pensar ela hoje, né, pensar essas questões tem uma contemporaneidade incrível, né? Só para citar rapidamente aqui as ocupações na Grande Florianópolis, para a dimensão, né, que é a nossa região metropolitana, nós temos aqui uma Nova Esperança, é uma outra Nova Esperança, um outro nome, na Palhoça, né? A Marielle Franco aqui na Trindade, em Florianópolis, a Vila Esperança no norte da ilha, Fabiano de Cristo, no bairro Monte Cristo, a Contestado, né? A Mestre Moa, essa aí já é Contestado em São José, a Mestre Moa em Palhoça, a Beira Rio. Nós temos também a luta do Quilombo no Rio Vermelho, a luta também da Vila do Arvoredo, Papaquara, que são lutas mais antigas, todas as comunidades que atestam o quanto essa cidade ela não é essa maravilha, né, que se tenta muitas vezes vender, e quanto muitas vezes tentar vender essa cidade como cidade maravilhosa esconde todo um conjunto de contradições e de questões que nós teríamos que estar olhando mais de frente e enfrentando, né? Então, na verdade, aqui fica aqui o meu convite. Eu vou deixar aqui também o link para quem que tiver interesse e ir atrás do livro, o link da editora. A gente vai colocar aqui no chat também, né? Vou colocar aqui, mostrar aqui a obra. Eu vou ler, eu quero ver só se o Paulo conseguiu entrar, senão eu vou ler uma pequena parte que eu selecionei aqui do prefácio, trazendo aqui um pouco da perspectiva do que o Paulo, que ele escreve o prefácio. Ele esteve também na banca. Aqui está o link. Editora é toda a palavra. É muito fácil de localizar também, se alguém não conseguir copiar o link, é só acessar a editora Toda a Palavra, e lá você conta com facilidade o acesso ao trabalho. Então, só deixa eu ver aqui se... Só um... Gente, a ideia era que o professor Paulo Krisk, da UFSC, fizesse os comentários do livro do professor Canella. Ele está com problema de acesso, a gente está tentando resolver, então não conseguimos ainda. Então, eu sugiro que a gente faça uma primeira rodada de conversas, enquanto ele tenta, está tentando um outro computador ou uma outra forma de acesso. Se o professor Paulo Krisk não conseguir entrar, aí a gente vê se eu faço os comentários do livro, o que a gente faz, um plano B. Mas acho que a gente pode começar com as perguntas, os comentários dos colegas, né, perguntas sobre o livro, né, e que podem vir nos comentários, né, podem vir aqui nos comentários, né. A gente tem aqui as manifestações dos colegas, parabenizando pelo lançamento do livro, né? O professor Douglas, né? Colega nosso do programa, a nossa, que parabeniza, né, pelo lançamento, a nossa discente, a Ana Carolina Vicenzi, que também parabeniza o Pedro Canella, pelo PPG Plan, né? Nossos amigos e a sogra, né, também, parabenizando pelo livro,
Parabéns pelo trabalho, que tanto ajuda na reflexão sobre o nosso povo, né? Temos a presença do professor Lino Pérez, né, que foi o nosso vice-candidato a prefeito, agradecendo, né, parabenizando os professores e ao programa, e pelos lançamentos, e um grande abraço ao professor Canela. Né? E o filho, Abel? Conseguiu, Paulo? Conseguiu, parece que deu. Deu, está aqui. Eu estou lendo aqui os comentários enquanto você liga a sua câmera. Que bom que você está conosco. Tá? Muito obrigada. Graças a vocês, né? Senão a gente não consegue vencer a nossa própria ignorância. Então, eu estou só terminando de ler o comentário do professor Lino Pérez e já passo a palavra para ti, tá? E da Miriam. Então, o professor Lino está agradecendo, né, falando que fez o texto da contracapa do livro e a grande contribuição sobre as primeiras ocupações urbanas de 2020. E em 2020 essas ocupações fazem 30 anos em Florianópolis, né, destacando a importância da obra. E a nossa colega também, Miriam Santini Abreu, parabeniza pelos lançamentos, temas fundamentais em debate, né? Aqui em casa já está em curso a leitura do livro do professor Canela, o qual, para minha alegria, esteve na minha banca de doutorado, que analisou a cobertura jornalística sobre as ocupações urbanas. Grande abraço. E aí, daqui a pouquinho, a gente abre para as perguntas. Eu agora passo a palavra para o professor Paulo Krischke, para ele fazer seus comentários sobre o livro do professor Canela. Muito obrigada, Paulo. Obrigada pela sua persistência em enfrentar os problemas tecnológicos. Todos nós temos lidado com essas intempéries e essas dificuldades desse mundo online, né? Então, por favor, a palavra está com você. Eu quero agradecer muito a você, ao Chico Canela, a Isa Rocha, o Pedro Martins e o Nuno Nunes, por estar todo mundo aqui junto, né? Trocando figurinhas sobre esse livro magnífico do Chico, que realmente é a coroação de 20 anos de trabalho dele e nosso também, com ele, né? Então, é algo muito bem-vindo, e uma coisa que eu gostei muito no final do livro é que ele fecha o livro com uma frase que ele usa para mostrar que, apesar de todas as melhorias que houve, né, no bairro, ele ainda assim exibe uma situação de descaso no sentido de preconceito contra a pobreza, né? Apesar de toda a melhoria que houve, que é reconhecido, né, a verdade é que o Estado em si, como provedor de recursos, ele não cumpre a sua missão, que é essa de apoiar a pessoa na sua cidadania, nos seus direitos de capacitação, que são mais do que materiais. Não é só a melhoria material que importa. O que importa é o reconhecimento da pessoa como cidadão. Isso é onde está omisso. O Estado não cumpre essa função de garantir a cidadania das pessoas, apesar de dar até recursos para sobreviver como mendigo. Mas mendigo não queremos ser. Queremos ser reconhecidos como pessoas iguais aos demais e, portanto, reconhecidos na nossa capacidade, na nossa qualidade de ser humano. De ser humano que tem algo a contribuir da riqueza da vida. Eu estava lembrando também uma estudante que eu tive aqui da França há 3 anos, que foi lá no Monte Serrat para conhecer o trabalho lá do Padre Gors, naquele grupo da periferia, das várias comunidades que tem lá ao redor do Monte Serrat. E ela ficou maravilhada, tanto que ela voltou agora, 3 anos depois, está lá, resolveu fazer pós-graduação. Ela era estudante de graduação. Ela disse, olha, eu aprendi a viver aí com vocês. Na verdade, aprendi a viver com o pessoal do morro. Porque eles lá, eles têm uma consciência da sua dignidade que eles foram adquirindo na luta. Não foi dado pelo padre Wilson nem por ninguém. Eles conquistaram isso fazendo as coisas. E sabe como é? Ela estava me lembrando um incidente que eu contei para ela uma vez, quando a gente estava começando a conhecer o trabalho do padre Wilson. E aí eu entrevistei uma mãe de santo lá,
que eu me lembro, não era nem no Monte Serra, era ali do José Botê, que é outra comunidade. E ela estava dizendo, acho que era Rorita o nome dela, mais ou menos, era mãe de santo. Ela está falecida. Mas ela dizia o seguinte, olha, nós aqui, a gente está aqui em cima do morro, qualquer coisa que a gente vai comprar, seja uma batata, um ovo, né, um pãozinho, a gente está pagando. E está pagando mais do que vale aquele pãozinho, está pagando o imposto que o governo cobra de nós todos por estar aqui no morro. Então, nós estamos pagando uma vez qualquer coisa que a gente compra aqui. Agora, além disso, tem uma segunda vez. Porque quando querem fazer uma limpeza na rua, fazer o calçamento da rua, eventualmente até melhorar tudo, eles vão chamar nós para fazer trabalho voluntário, quer dizer, é mutirão. É a coisa do mutirão. Eles põem as lajotas, põem as ferramentas, e aí chamam nós para fazer o trabalho. Então, nós estamos pagando de novo, né? Quer dizer, 2 vezes. E tem uma terceira. A terceira vez é o seguinte, na hora das eleições municipal, eles vão chamar nós para votar neles. Então, nós vamos pagar 3 vezes pela mesma coisa. Quer dizer, a nossa cidadania é feita à nossa custa. E não só a nossa. E todo mundo que está aqui fazendo qualquer coisa, está vivendo a nossa custa também. Então, se a gente não está aqui colaborando um com o outro, vamos ficar sendo explorados um pelo outro. Isso não vale. Nós estamos aqui para ser igual. Seja homem, seja mulher, seja criança, seja velho. Todo mundo tem o mesmo direito, porque é membro dessa cidade. Portanto, deve ser tratado como cidadão. Ninguém aqui é escravo de ninguém. E essa menina que estava aqui, agora, eu nem me lembro o nome dela, mas é Alice Moré, agora me lembro, que está aqui escrito. É que ela me disse isso, que ela aprendeu conosco, né? Ela aprendeu conosco, é que a gente tem aqui essa luta pela dignidade, de reconhecimento como ser humano. E isso aí é o que vale, né? E eu acho que esse livro tem essa grande vantagem de mostrar para todos nós que é possível viver melhor do que nós estamos aqui, graças ao esforço de todos. E é por essa razão que nós estamos aqui. Não é por outra razão. Nós não estamos aqui pedindo esmola para ninguém, né? E o pessoal aí que pensa que o desenvolvimento é o que gera a democracia, está tudo errado. A democracia é que gera o desenvolvimento, e não o contrário. Quer dizer, a democracia é o usufruto do pleno direito de cidadania e o reconhecimento desse direito por todos. Ninguém pode massacrar ninguém em nome do desenvolvimento. Tem mais aqui buscar a democracia e o reconhecimento da igualdade de todos perante a lei. Bom, parabéns, Chico, por estar continuando com a luta aí e por nos lembrar dessa verdade que não é possível esquecer jamais. É a nossa maior riqueza. Não é material, mas é moral. É a riqueza de ter o pensamento correto e o agradecimento correto a todos. Grande felicidade para você, viu? Obrigada, Paulo. Obrigado, Paulo. Então, a ideia é conversando com o autor. Então, agora, feitas as apresentações e os breves comentários, e recebidas, né, os comentários iniciais, eu queria colocar uma pergunta, que já foi colocada aqui pelo professor Douglas, e depois eu faço outra, tá? Senão, eu faço alguns comentários e faço outra. E a gente vai fazendo essa conversa aqui, tá? O Douglas tem uma pergunta, né? Embora já tenham tangenciado o assunto, como pensar na atualidade as questões de planejamento territorial dos grupos estudados? Como olhar para as estratégias próprias de planejamento e gestão territorial? Pedro e Canela, nos contem um pouco sobre isso a partir da obra de vocês. Canela quer falar primeiro, Canela? Eu faço. Então vai lá. Tá bom, então. Rapidamente. Bem, no caso,
Bem, no caso... O que a obra ela tenta mostrar, falando a partir... O que a obra ela tenta mostrar, falando a partir desse estudo... Só um pouquinho que está dando uma microfonia, não estou conseguindo falar. Desculpem, gente, é que estava dando uma microfonia. Então, uma das coisas que eu percebi a partir desse estudo, e é algo que eu passei a observar muito na política da cidade, e observando também outras cidades, é principalmente essa questão da democracia, que é o ponto que a gente coloca como fundamental, né? Inclusive todos os dilemas que eu procuro trabalhar no meu estudo das novas gerações, ela vai estar diretamente relacionado ao encolhimento de espaços de participação. Quer dizer, aqueles resultados positivos, é claro que não é nenhuma maravilha, como eu disse, os problemas continuam, e essas pessoas hoje têm produzido novos atores, novos sujeitos, estão se colocando de outras formas, num contexto muito diferente, né? Mas vejo que aquele processo que foi bem sucedido, como eu disse, vira um emblema de uma vitória de movimentos sociais, ele acontece graças a um momento da sociedade brasileira, onde demandas por participação se traduziam em políticas, era palavra de ordem, né? São vários exemplos, vejam, nós temos o exemplo, por exemplo, de Lajas, lá com Dirceu Carneiro, naquela época, lá no início da década de 90, de criar, depois aquelas experiências de orçamentos participativos que aconteceram e produziram cidades melhores e resultados melhores em termos de planejamento, né? Aquela ideia do planejamento tecnocrático, autocrático, feito no gabinete distante, atendendo a outros grupos de interesses e sem o diálogo necessário com a população, embora a gente tenha, por exemplo, o Estatuto da Cidade que hoje fale em participação, a gente sabe que é muito Florianópolis é exemplar nesse sentido, né, que é muito fácil maquiar processos participativos e fazer, né, a partir de algumas consultas, algumas coisas demagógicas com visibilidade na imprensa, maquiar e dizer que está se atendendo a propostas participativas, né? Então, eu acho que a luta continua sendo, em linhas muito gerais, né? Ela tem que ser uma luta por espaços de participação efetivos e não um participacionismo muitas vezes também tremendamente burocrático, né, que cristaliza e acaba sendo às vezes também maquiagem de outros grupos de interesse, né. Parece que assim o que eu percebo nesse processo específico que eu continuo estudando, né, nessas trajetórias de outros moradores, né, no caso lá do Monte Cristo, dos atores, da maneira como eles estão se consolidando, é que essa questão para mim que ela é central e fundamental. Beleza, Chico? Posso continuar, então, pegar o gancho aqui? É importante, assim, registrar, né, que essa pergunta do Douglas, que envolve planejamento e tal, né, tem a ver, logicamente, com o nosso programa de pós-graduação, que é de planejamento territorial e desenvolvimento socioambiental. E é importante pensar, né, que nós não somos um órgão de planejamento, nós somos um programa acadêmico onde um monte de gente faz pesquisa o tempo todo, né? Os professores, os alunos, né? Estamos o tempo inteiro voltados para a pesquisa, sempre de olho nessa história da necessidade de planejamento que a nossa sociedade tem, especialmente o estado de Santa Catarina, mas não só Santa Catarina, né? Nós temos pesquisadores, alunos pesquisadores, né? Que vêm de várias partes do Brasil e de outros países também, né? Então, digamos que nós estamos inseridos dentro de um contexto internacional dessa ideia de planejamento, né? A grande questão, e é uma coisa que a gente sempre conversa com os nossos alunos, né, quando entram na pós-graduação, que todo mundo que vem para o programa gostaria de produzir um trabalho, e essa não deve ser diferente a ideia do Chico, do Francisco Canella, né? Na pesquisa dele, não é diferente da minha pesquisa, não só essa que a gente está mostrando hoje aqui, mas outras que a gente trabalha. O que a gente faz, o que a gente pensa quando está fazendo uma pesquisa dessa? A gente quer que essa pesquisa produza um subsídio para ajudar, né, a diminuir o sofrimento das pessoas. Fundamentalmente é isso, né? A pesquisa científica, ela tem isso não é uma ideia minha, essa é uma ideia, né, de grandes pensadores, né, que nos convencem disso, e realmente não faz sentido a gente fazer essa pesquisa toda se não estivermos pensando que o resultado disso seja amenizar, diminuir o sofrimento das pessoas.
e de diferentes maneiras, cada pesquisador a seu modo, né? O Chico tem um trabalho que é urbano, né? Com grupos de pessoas, e ele vem discutindo há muito tempo, e envolvendo um monte de gente, né? Só aqui, por exemplo, 2 nomes importantes que já apareceram aqui, o professor Paulo, né, que comentou o trabalho, e o professor Lino, que é também um outro parceiro. Só para mostrar o quanto de gente boa a gente envolve nesses trabalhos. Ou seja, uma pesquisa nunca é de uma pessoa sozinha. Envolve um monte de gente, a base da sociedade, mas envolve também já especialistas de longa data que estão contribuindo. O volume de trabalho, portanto, que a gente produz, o volume de conhecimento que a gente produz é muito grande, né? E aí, os nossos alunos, às vezes, né, que quando manifestam essa ideia de que o trabalho dele deveria ter um impacto social importante, né, a gente concorda com isso, a gente se solidariza e a gente diz que deve se perseguir isso mesmo. Mas não está nas nossas mãos, como pesquisadores e mesmo como operadores de uma universidade pública como a nossa, que tem uma importância muito grande, né, para esse Estado, não está nas nossas mãos fazer com que o produto desse conhecimento desenvolvido cientificamente chegue a alterar a vida das pessoas. Ele passa por outras mãos, né? Tem intermediários. E aí eu lembro dessa fala do professor Paulo agora, né, que acabou de fazer, onde ele vai falar disso, da gestão dessa questão, né? Como que é feita essa gestão, como que essa articulação acontece, como é que quem está na missão, na vocação de aplicar isso e transformar a realidade com políticas públicas, como é que está interferindo, como é que está agindo, né? Então, eu queria lembrar que isso é muito complicado, né? Quando nós somos vistos, olhados, né, de fora da universidade para dentro, dá a impressão que, de fato, a gente está aqui, né, levando uma vida boa, trabalhando pouco, ainda mais agora na pandemia, a gente nem sai de casa, né? Estamos aqui, né, de vida boa, sem fazer nada, e o produto do nosso trabalho, ele não chega nas pessoas, né? E não chega nas pessoas por quê? Porque nós somos malvados? Porque nós somos incompetentes? Eu acho que não, nós produzimos muitas coisas, e não é porque eu estou no meio disso, né? Mas porque realmente a gente conhece o que é produzido dentro da universidade, né? E no meio de tantos exercícios acadêmicos que a gente faz, todos nós fazemos, tem muita coisa, muito trabalho, que é trabalho de alta qualidade, e que deveria estar impactando a vida das pessoas. Tem muita gente precisando disso, e isso não chega lá. E aí eu queria aproveitar para relatar um evento prático que me deixa muito triste, né? Porque essa pesquisa que eu desenvolvo, e não desenvolvo sozinho isso, né? Mas que está nesse livro agora, que já vem uma pesquisa, portanto, de mais de 30 anos, ela serviu para vários produtos até o momento, e um deles, né, nós participamos de um trabalho, eu digo nós, eu e Tânia, que também trabalha com a mesma temática, participamos de um projeto, que é o projeto do Atlas de Santa Catarina. Esse Atlas, idealizado e planejado pela professora Isa, né, chegou no seu 3º fascículo recentemente, que é justamente população. E lá, nesse Atlas, nós participamos, eu e Tânia, escrevendo um verbete, né, um capítulo do Atlas, sobre a população cabocla. Esse Atlas é um trabalho de altíssima qualidade, né? Ou seja, um trabalho que envolveu um monte de pesquisadores e focando toda a população de Santa Catarina com estudos de qualidade e atualizados e tudo mais, né? O acabamento desse material, mesmo visualmente, para a gente olhar, material que ficou muito bonito, a qualidade técnica e tudo mais. Todas as pessoas que trabalharam nesse Atlas, que trabalharam para organizar o Atlas, que produziram textos, levantaram suas pesquisas e tal, fizeram isso tudo sem cobrar um centavo a mais do que aquilo que elas ganham na sua vida diária. Eu ganho como professor, não cobrei nada para fazer isso, e nem poderia cobrar também, porque não havia fundos, mas todo mundo trabalhou pela vontade de fazer o nosso conhecimento impactar o cotidiano da sociedade de Santa Catarina, da realidade, especialmente das pessoas que mais precisam, das pessoas mais pobres, que sofrem mais, né? E onde que esse Atlas iria contribuir principalmente? Na educação, né? E a universidade fez um trabalho, né? Nos apoiou nisso, ou seja, apoiou todo esse projeto, de fazer com que esse Atlas fosse reproduzido para ser colocado fisicamente em todas as escolas do Estado.
né? E o interessante é que eu converso com as pessoas das escolas e as pessoas nunca viram o Atlas, né? E quando elas conseguem ver alguma coisa, elas perguntam, quando o Atlas vai chegar na nossa mão? E o Atlas não está lá. Isso é uma coisa tão prosaica, tão prosaica. Tente imaginar, então, impactos, né, de uma política que o Chico sugere, a partir de 20 anos de estudo, que poderia impactar essas populações com as quais ele trabalha. Como que esse impacto vai acontecer na realidade? Então, a coisa do planejamento, para finalizar ao Douglas, né, ela é muito mais complicada, né, do que se pode imaginar, do que qualquer pessoa pode imaginar. Ou seja, nós temos uma máquina que é a sociedade toda junto, os vários segmentos, né, a universidade, governo, legislativo, as pessoas que pesquisam, enfim, todas essas pessoas juntas, as comunidades, os movimentos organizados, né? Pessoas como o professor Lino, por exemplo, que além de ser um professor pesquisador, é também um militante dessa causa, onde ele trabalha, e é uma pessoa que se dispõe a ir para o front, né, para disputar a narrativa, né, dentro do movimento mais amplo, da política partidária e tudo mais. E não tem só ele, tem um monte de gente fazendo isso. Apesar disso, a gente nota que nós temos aí um grande rinoceronte, né, que poderia subir no caminhão se ele quisesse, mas ele não sobe. E não sobe porque não há vontade de que ele suba no caminhão. Não é porque o rinoceronte é inconsciente, né? Ou seja, não há uma vontade de que ele faça isso. E essa vontade está na máquina, na grande máquina que gere tudo isso, né? São os vários níveis da administração pública, onde as pessoas não conseguem entender isso, né? E aí, para voltar na história que eu mencionei do Atlas organizado pela professora Isa, e falo isso como uma coisa prosaica, porque no contexto da produção, das coisas do Estado, é realmente um detalhe. Mas se você olhar para esse conhecimento produzido, e se você olhar para as escolas, para as necessidades das escolas, para o nível de preconceito que tem nesse Estado, né, que é imenso, né, o quanto esse material na mão das pessoas poderia impactar. Né? Talvez uma vírgulazinha, uma coisinha pequena que seria muito grande. Mas esse material acaba não chegando nas pessoas porque, de fato, essa necessidade não é vista, de fato, por quem pode operar essa mudança, né? Por quem poderia motivar o rinoceronte para subir no caminhão. Porque se ele não estiver motivado, ele não sobe. Né? Isso é um professor de metodologia escreveu isso há muito tempo, e é uma grande verdade. A única maneira do rinoceronte subir no caminhão é se ele tiver vontade de subir. Só que o nosso rinoceronte, que é a nossa máquina pública que existe para atender principalmente quem mais necessita, essa máquina não está motivada para fazer avançar a questão do planejamento. Né? E aqui a gente fala planejamento no sentido bem amplo. Né? Então eu digo que, do nosso ponto de vista, nós continuamos fazendo esse trabalho, nós nos empenhamos, e muitas vezes nós mesmos achamos que nós é que não somos suficientemente bons, né? O que a gente faz não é suficientemente bom. Mas quando você vê uma coisa que você tem certeza absoluta que é suficientemente bom, que deveria ser operado, que poderia transformar uma parte, pelo menos, dessa realidade, mas isso não acontece porque nós não temos esse determinante, né? E aí, talvez, iniciativas como a do professor Lino, né, e não é só dele, já falei, né, sejam talvez aquelas mais necessárias nesse momento, não são as mais importantes, mas são as mais necessárias, né, que é de tentar entrar de alguma maneira nessa máquina e tentar mudar essas coisas para poder operar o planejamento. O grande problema hoje, que eu vejo, né, respondendo à pergunta do Douglas, não é o planejamento em si, não é a falta de conhecimento, não é a falta de saber o que fazer. Né? Nós temos tudo isso. O problema é ter a vontade de fazer com que essas coisas sejam implantadas e elas possam funcionar. Em coisas muito pequenas, e nós temos uma grande máquina tristemente paralisada por interesses outros, que não são a vontade, a necessidade da população mais pobre, né? E essa vontade não deixa que a gente consiga fechar essa conta, né? Ou seja, fazer com que o que a gente produz atinja, de fato, as pessoas que mais necessitam. É isso. Eu acho que eu falei uma coisa que eu queria muito falar, e agora eu estou feliz da vida. É para isso que é uma conversa com o autor, para ele ter o espaço de falar. Bom, gente, nós temos mais duas perguntas
que são para os dois professores, né? Eu vou fazer as perguntas e depois eu gostaria de fazer uma pergunta também. A primeira é do Jefferson Meyer. Gostaria de parabenizar os dois autores, que foram também meus professores. Sem dúvida nenhuma, os livros têm muita contribuição. Tenho estudado muito a questão da luta por moradia, que vejo ser inserida de forma mais ampla pela disputa pela terra. Tem uma questão que cabe bem aos dois. Queria saber brevemente como vocês avaliam as disputas pela terra e o reconhecimento das comunidades atualmente. Se estamos em um ponto mais avançado ou acabamos retrocedendo nos últimos anos. E eu vou fazer a segunda pergunta de uma vez, porque aí vocês dois podem se expressar, se pronunciar sobre os dois assuntos, porque eu acho que eles estão conectados. A pergunta foi feita pelo Leonardo Estrela, também aluno do nosso programa de pós-graduação. Para o professor Canella, como as diversas ocupações citadas podem articular conjuntamente ações para promover uma maior resistência a essa onda de criminalização dessas comunidades? E eu tenho uma terceira pergunta, que eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso, né? Eu queria que vocês comentassem, mesmo que brevemente, como que gênero aparece nos estudos de vocês, né? Qual o papel das mulheres, né, nas comunidades de periferia urbana na luta por moradia? Se vocês podem falar, né, o Canella pode falar um pouco sobre isso. E o Pedro, né, que não pesquisou diretamente sobre isso, mas que falou um pouco sobre isso junto com a Tânia, falar um pouco do papel das mulheres caboclas, né, na luta pela terra. Eu acho que eu gostaria de ouvir, né, a partir da obra de vocês, se vocês podem falar um pouco sobre isso. É isso. Podem falar. Seguindo a ordem, pode começar pelo Canella mesmo. Pode ser. Descansa um pouquinho. Descansa um pouquinho. Fecha aí. Fecha aí. Gente, eu peço desculpas que deu um problema com o meu microfone antes e atrapalhei a fala do Canella. Bem, então, começar aqui agradecer aqui as perguntas, e então começar a primeira questão aqui que o Jefferson coloca, da questão da luta pela terra. Bem, eu vou remeter ao livro, já fazendo a propaganda aqui do livro, né? Uma das coisas que eu trabalho, né, no estudo, que eu tento entender a partir de uma realidade bastante particularizada, uma dinâmica muito local, que é a dinâmica ali da comunidade, uma comunidade dentro do bairro Monte Cristo, que surge, todo ele a partir de diferentes processos conflitivos, envolvendo ocupações organizadas ou não. Eu tento articular esse micro, mas sem ficar naquela coisa muito reduzida, né, analisando a comunidade como uma aldeia, né, fechada, como se fosse uma aldeia lá no meio da selva, fechada em si mesma. O estudo é justamente articulando, tentando compreender a dinâmica macro que engendra, né, como é que surge essa periferia dentro de uma cidade, dentro de uma região metropolitana, que hoje cada vez vai ficando mais metropolitana, né, e nesse processo, inclusive, é muito importante os estudos do professor Lino Pérez, né, que, como o Pedro ressaltou muito bem, que é uma pessoa de ação, mas uma pessoa de reflexão fundamental. Foi um estudo, a tese de doutorado dele foi um estudo fundamental para eu compreender esse processo da cidade, assim como estudos, por exemplo, da professora Maria Inês Sugai, da área da arquitetura e urbanismo, né, que vão explicar como é que se dá esse processo. E é um processo, é um projeto, e alguns outros estudos de historiadores, eles vão mostrando que há uma escolha, né, das oligarquias locais no sentido de um padrão de desenvolvimento voltado para uma especulação imobiliária. E é isso que vem dando o tom para o crescimento dessa cidade. Então, não é à toa que nessa luta, embora se tem conquistas, se tem resistências, alguns pequenos avanços, mas há um projeto que avança, que é vender Florianópolis com essa questão turística, a vocação turística da Ilha da Magia e tudo mais. Ela vem junto com interesses de grupos econômicos, de oligarquias locais muito bem articuladas a um grande capital, voltado a um processo de cidade muito excludente, né? E aí é muito interessante ver como nesses processos, como a ocupação Amarildo, né, ela que acontece agora mais recentemente, logo depois da ocupação contestada, como envolve interesses que são preciosos para esses interesses locais, dessas elites locais, né. Mas ela tem um papel, aí já indo para a segunda pergunta, que é a pergunta do Leonardo Estrela, né? Ela vai ter um papel fundamental no sentido de denunciar esse trabalho, né?
essas questões, eles vão ter esse papel. Então a gente tem uma batalha midiática. Mas só ainda com relação ao que o Jefferson estava colocando, acho que é fundamental a gente ver que, ao mesmo tempo que se expandem condomínios irregulares que não são denunciados em matérias, né, sensacionalistas, como a gente viu um grande veículo de imprensa hoje, né, recentemente, há poucos meses atrás, divulgando, né, com relação às favelas, a favelização da cidade. A gente tem um crescimento dessas periferias, mas nenhuma ação no sentido de uma política regional, de um planejamento que pense a questão migratória interna, nossa, e nenhuma política, né, uma última gestão que parece que construiu 1 ou 3 casas com recursos próprios aqui, sem política de habitação social nenhuma, né. Então, a gente encontra essa situação onde, infelizmente, esse interesse do capital especulativo, da construção civil, né, do capital imobiliário, todos esses setores, eles têm um poder muito grande sobre a cidade, né. Quem acompanha as votações na Câmara percebe muito claramente isso, né, o quanto esses grupos têm muita força, mas é aquilo, né, tem resistências, né, as pessoas estão se organizando, e aí vem, né, em direção a segunda pergunta, né, como é que a gente pode enfrentar esse processo de criminalização das comunidades. Aí eu até jogo de volta para o Jefferson, né, todo esse trabalho, né, porque ele integra um coletivo, Brigadas Populares, que está lá lutando na Contestado, né, um grupo de jovens aguerridos com o pé na lama, enfrentando essa situação, porque aquele contexto favorável, isso acho que é muito importante de ser dito, lá da década de 80, que gerou todo um movimento muito forte de luta por direitos, ele não é um vento que vem de qualquer coisa, é muita luta, é as pessoas arregaçando as mangas, né, e enfrentando situações muito adversas, inclusive, né, que vinham de um contexto extremamente violento e autoritário, que foi o período da ditadura militar, né, e eu venho de uma geração, eu sei que o Pedro também, todas as pessoas, o Paulo mais antigo ainda enfrentou toda uma situação de ditadura, é um processo de luta, de conflito, de organização, para a qual não se tem receita, mas se tem que fazer a reflexão coletiva, e aí é o nosso papel como intelectuais em pensar, né, esses movimentos todos. Até só um rápido parênteses, fazendo aqui um comercial aqui do PPG Plan. Amanhã nós temos seminário Engels, onde inclusive vão ter falas sobre essa questão da moradia. A professora Carmen Suzana, o Jefferson vai falar sobre isso, e o Rafael Livramento, do qual eu participei também da banca de doutorado dele, de mestrado dele, sobre a ocupação Amarildo, também vai estar presente, né? Então essas reflexões elas vão continuar amanhã, não percam essa oportunidade, que é o seminário Engels, que escrevia sobre a questão da moradia, e nós vamos ter 3 dias amanhã com uma programação que está aí, que a gente está divulgando, né? E aí é claro, né, tem todo o enfrentamento aí midiático, acho que é uma outra questão também, a qual não tenho muitos elementos para pensar, mas sobre isso existe inclusive o estudo que eu tive a honra de fazer parte da banca, o estudo da Miriam Santini de Abreu, que estuda a questão da mídia local, aqui, como é que ela se organiza e como é que ela pensa essas questões e como ela se articula interesses e difunde uma ideologia relacionada a esses conflitos. Então, nós estamos com uma dinâmica de uma disputa simbólica, uma disputa de narrativas sobre a cidade, que é importante a gente estudar, a gente ter clareza e a gente agir, né, com conhecimento de causa, tentando entender melhor a nossa cidade, entender os seus atores, né, e aí respondendo também a Glaucia, os atores e suas atrizes, né, porque, inclusive, eu agora estou vinculado a um laboratório de estudos de gênero, porque esse foi um convite que já há muito tempo já vinha sendo feito para mim, que era trabalhar nesses movimentos de luta de moradia a presença das mulheres, né, e isso é uma coisa muito interessante desses movimentos, né? Você tem todo um conjunto de transformações que elas acontecem numa esfera mais subterrânea, não tão visível, né, numa grande esfera pública, mas a gente percebe mulheres que começam a repensar o seu próprio papel, né, na comunidade, no local, que se colocam como figuras públicas, ou pelo menos como aquelas figuras naquela esfera local, paroquial, de relação entre o bairro, o local e a grande política e os políticos, e isso gera alternativas muito interessantes. A gente vê, por exemplo, no Monte Cristo, projetos como Revolução dos Baldinhos, né,
que ele traz muitas mulheres, né, todos os trabalhos ligados à economia solidária e que acabam dando um saldo organizativo. A pandemia mesmo mostrou todo um conjunto de organizações locais, né, que não surgiram do nada, são mulheres, são pessoas, são lideranças, e grande parte delas femininas. Quando envolve moradia, tem muita presença feminina, né, e que se colocaram muito atuantes dentro dessas brechas ou dessas carências, dessas ausências do Estado, nesses serviços ruins, acabaram atuando, né, de uma maneira muito firme. Então, esse plano organizativo local é uma coisa que já existe toda uma literatura sobre essa relação das mulheres, dos movimentos de moradia, mas é uma coisa que, como essas periferias hoje se reconfiguram, a gente tem todo um outro processo de mudança no desenho da cidade, né, e do lugar dos trabalhadores, das trabalhadoras, da própria relação de trabalho, a questão do desemprego, da informalidade, do trabalho, da precarização, e essa questão, ela envolve gênero, sim, envolve pensar o lugar específico da casa, da mulher, do espaço da rua, do bairro, né, e aí a atuação da mulher é extremamente importante. Mas é isso, não vou me alongar muito. Passar para o Pedro. Obrigada, Francisco. Então, obrigada, Francisco. Pedro, por favor. Eu vou ser bem rapidinho, assim, porque o nosso tempo já está meio esticado, mas com relação à pergunta do Jefferson, né, o Canela já falou mais sobre isso, mas eu diria o seguinte, que a situação hoje não está melhor, pelo contrário, a situação está muito ruim. Se você comparar, por exemplo, com o período pós-Constituição, né, de 88, quando a gente teve uma verdadeira revolução nessa questão de suporte, né, das comunidades tradicionais, das populações indígenas, né, quilombolas e tudo mais, e que nos permitiu, né, naquela época, quando terminou a Constituinte Nacional, eu estava em campo, né, e eu me beneficiei diretamente das decisões que foram tomadas naquela Constituição, e usei, né, não só para o meu trabalho de pesquisa, mas para transformar o meu material de pesquisa em material reivindicatório, usando os dispositivos da Constituição para reivindicar junto com as pessoas, né? Eu não reivindiquei para eles reivindicaram, mas eu assessorei, produzindo material, e foi um elemento que foi muito forte, né, para a gente conseguir fazer esse movimento de ocupar, resistir e produzir, né, e ficar na terra, onde eles estão até hoje, né, por conta da Constituição. Lamentavelmente, nos dias que correm, né, a gente vê assim as forças do mal nos cercando por todos os lados, né? Seja na questão indígena, seja na questão quilombola ou em outras populações tradicionais, tudo está se fechando de todos os lados. Agora, é claro, a gente vai parar porque estão se fechando, né? A gente vai continuar brigando, né? Tem gente morrendo por causa disso, vocês sabem disso, né? Todo dia morre gente lutando, brigando por isso, por esse tema, mas não é por isso que se vai deixar de lutar, né? Como pesquisador, como militante, né, a gente continua fazendo aquilo que é possível e as populações continuam brigando. E se eu tiver que dizer alguma coisa, eu vou dizer que a gente não pode parar, nem durante a pandemia e nem durante esse fascismo que atinge o país, né? Quem tem fome não pode esperar para amanhã, né? Tem que continuar na luta e vai continuar fazendo. Lamentável é que a gente poderia fazer isso, temos recursos no país, temos legislação, temos espaço para resolver esses problemas com muito mais tranquilidade. E, lamentavelmente, nós não estamos avançando. Nesse momento, se avança 1 milímetro ou 2, é porque tem uma luta muito forte sendo mantida, sendo segurada por pessoas que estão, né, com a corda no pescoço, né? E essas pessoas têm que fazer isso. E o nosso papel, né, seja como assessores, seja como militantes, ou como cientistas mesmo, é dar suporte naquilo que é possível, né? E torcer para que as coisas se resolvam, torcer no sentido mais físico possível, né? Para a gente fazer essa situação mudar, né? Eu acho que não dá para a gente ficar apenas esperando que as coisas se resolvam, porque eu sei que elas não vão se resolver, vai se resolver com muita luta, né? Isso com relação a essa questão da terra. E aí tem a pergunta que a Gláucia colocou. Primeiro, o papel de gênero na pesquisa. Eu, como a Gláucia já antecipou, não sou um especialista em gênero, não é que eu não goste do tema, ou do recorte, mas, enfim, não calhou, né, como dizem, né, os patrícios, de eu entrar
na academia por esse viés, por observar, fazer pesquisa do ponto de vista do gênero, né? Mas é claro que quando você trabalha com pessoas, o gênero está presente, né? E aí a segunda parte da pergunta que a Gláucia faz é muito interessante e muito oportuna, porque na comunidade Cafusa, que eu acompanhei, portanto, né, acompanho por 30 anos ou mais, já mais de 30 anos, o papel das mulheres sempre foi de muito protagonismo, né? É claro, dentro de uma cultura cabocla, que, como toda cultura nacional, ela é patriarcal, né? A gente poderia dizer machista, né? Mas não um machismo no sentido de maldade, mas é um machismo estrutural, né? Que orienta, né, a cultura cabocla, assim como orienta a cultura brasileira como um todo. Mas dentro desse contexto, as mulheres se mantendo sempre, normalmente, mais quietas, né, e mais atrás da fila, mas na hora de tomar decisões, as mulheres sempre tomaram as decisões, né? E na luta pela terra, especificamente, o testemunho que eu posso dar, e está presente no meu trabalho, é do protagonismo das mulheres, assim, de uma maneira completamente fundamental, né? Um caso específico é o caso da dona Maria Rosa Machado, que é uma personagem muito importante nessa comunidade, né? Ela foi uma personagem muito importante, e que no dia em que nós tínhamos uma audiência no INCRA, em Florianópolis, na verdade, na época nem era INCRA mais, eu acho, era uma outra situação, mas era o equivalente do INCRA, tínhamos uma audiência depois de muito tempo para entregar uma espécie de um laudo antropológico para pedir que fosse resolvido o problema da terra, né? E tinha tanto problema na comunidade que nenhuma das lideranças masculinas podia vir para Florianópolis, né? E diante da circunstância, né, a dona Rosa, que era uma mulher já de 70 anos, que nunca tinha saído do sertão, né, decidiu que ela viria, né? Se nenhum homem puder ir, eu vou. E ela veio. E enfrentou Florianópolis, foi para a Universidade Federal, discutiu com estudantes, foi na audiência do INCRA, né? Estava lá quando a gente entregou o documento, né? E essa presença dela, muito mais do que qualquer outra coisa, impressionou muito, porque essa mulher, ela irradiava um nível de dignidade que ninguém podia ficar imune, né, a esse contato, né? Ela realmente contagiava as pessoas, não por ser muito eloquente, não por ter uma fala muito, né, apurada, mas por irradiar dignidade, né? E essa presença foi extremamente importante. Anos depois, não muitos anos, mas um pouco depois, essas pessoas conseguiram se organizar e efetivamente ocupar uma terra que estava improdutiva. Era uma terra que podia ser ocupada, mas por arranjos políticos estava sendo impedido, e eles decidiram chegar à conclusão, com alguma informação privilegiada, claro, mas eles chegaram a uma conclusão de que eles tinham que ir lá e ocupar, porque ninguém ia organizar tudo bonitinho, planejadinho, para eles terem a terra para poder ir morar. E eles foram. E nesse dia que eles foram, a mulherada que, digamos, tomou a dianteira, e quem olhou a luta na época, parecia que elas faziam isso com uma certa espontaneidade, com uma certa tranquilidade, porque eram muito fortes, porque eram muito decididas, né? O problema é que, pouco tempo depois da ocupação, quando a situação se resolveu, que eles não iam ser mais expulsos, não ia ter mais reintegração de posse, a mulherada toda ficou doente. Todas as mulheres ficaram doentes. Eu relato isso no meu trabalho, tem um momento lá em que eu registro isso, porque não é uma coisa que pode passar despercebido, né? Todas as mulheres ficaram doentes, e ficaram doentes porque enfrentaram com as condições mínimas, né? Mas com vontade, e porque estavam precisando, ou seja, eles não tinham mais para onde ir, eles precisavam terra para plantar, eles precisavam produzir alimentos, e as mulheres, claro, os homens estavam juntos também, mas as mulheres, fundamentalmente, peitaram aquela luta, né? E subiram nos caminhões, né? E foram lá e entraram na terra e ficaram lá, e quando havia a possibilidade de um despejo, elas estavam lá com foice, com enxada na mão, na linha de frente, e elas iam brigar até a morte, se fosse preciso. Felizmente, isso não foi necessário, a gente conseguiu contornar com negociações essa situação, e a terra efetivamente ficou com eles, e
ainda é, né, a sede da comunidade. A maioria dessas pessoas mais velhas já morreram, né, e morreram porque passou o tempo, morreram porque tiveram doenças, né, mas a comunidade está lá, organizada e tocando a vida e tentando lutar por dias melhores. Mas é importante, né, a lembrança da Gláucia é importante, porque apesar de que eu não analiso nada do ponto de vista das teorias de gênero, né, eu até criei um bordão lá para enquadrar isso, sem me comprometer muito, mas, de fato, né, a mulherada pegou pesado e depois, né, hoje ainda a gente vê as dificuldades que tem para se recuperar desse trauma terrível que foi você ter que pegar as crianças, botar num caminhão e ocupar uma terra estranha e meter a enxada na terra no mesmo dia porque precisava plantar para comer, né? E é isso que aconteceu com essa população lá, né? E eu tenho muito orgulho disso, né? Tenho muito orgulho de ter acompanhado isso, de ter ajudado de alguma forma, de ter escrevido muitas coisas, né? Escrevido não, escrito, né? Aqui eu já baixei o caboclo também, né? Mas eu escrevi muitas coisas. Você já está olhando o copo de vinho. Estou olhando aqui meu copo de vinho, né? Já está me fazendo efeito. Mas o laudo antropológico, né? Que eu produzi, né? E numa época em que não se fazia laudos ainda, né? Eu fiz um laudo antes de existir o laudo, né? Antropológico. Eu usei pela primeira vez, que eu saiba, ninguém me provou isso até hoje, o artigo, né? 86 das disposições transitórias da Constituição. Que alguém me prove outra produção mais antiga. Eu fui a primeira pessoa a usá-lo, né? O artigo numa reivindicação territorial, né? E em um laudo e tudo mais, que foi entregue justamente ao INCRA, e que foi aprovado, e que depois deu origem a uma desapropriação, infelizmente, depois de ter feito uma ocupação no braço, né? A gente queria que fosse feita a desocupação da terra, planejamento, construção de casas, e depois as mulheres poderem chegar lá, então, né? Com as crianças e ocupar a casa. Lamentavelmente, isso não aconteceu, e tivemos que fazer isso no braço, né? Ou seja, ocupando e passando por esse estresse, por esse desgaste, adoecimento e miséria toda que rolou, né? Mas ninguém lá se arrependeu. Todas as pessoas que fizeram a luta, mesmo as mulheres depois doentes na cama, né? Diziam que não se arrependiam, não, que elas estavam felizes porque elas tinham conseguido conquistar a terra e resistir, né? Que é o segundo passo, que é o mais complicado. Porque ocupar você até ocupa, mas depois, né? Tem alguns pequenos detalhes para acertar e muitas vezes as pessoas não conseguem, né, ficar com a terra ou não ficar na terra, porque muita gente é morta nesse processo, né? Mas é isso, eu acho que eu me estendi demais, mas eu acho que ficou claro, né, Gláucia, que era a tese que você queria demonstrar aqui, que as mulheres realmente têm esse potencial e é isso, né? Não tem por que dizer que não e nem dizer que também que os homens são desnecessários, né? Não se trata disso. Não, mas em situações desse tipo, às vezes, eu vejo assim, né, que, sabe, pular na frente de um caminhão em movimento é muito mais, talvez, mais esperado de uma mulher fazer isso do que um homem, que talvez, eu não vou nem adjetivar isso, né, mas as mulheres realmente fazem coisas, às vezes, que a gente fica de cabelo em pé, né. E no caso da luta dessa comunidade, dos caboclos em geral, se você vai olhar para os antepassados, né, desses caboclos, de quem a gente está falando, né, que lutaram na Guerra do Contestado, você vai ver lá as mulheres, né, as mulheres pegando em pedaço de pau para lutar contra os canhões do exército, né, isso não é qualquer coisa, né, então, enfim, é isso. Muito obrigada, Pedro. Eu acho que a gente vai ter que instituir o Conversa com o Autor para outros lançamentos de livro, porque eu achei muito gostosa essa conversa, adorei ouvir essa história, eu conheço o seu trabalho, e acho que é isso. Acho que, independente de você trabalhar com a questão de gênero, como bom antropólogo, você trouxe experiências concretas dos sujeitos em campo, homens e mulheres, né? E você deu visibilidade à participação das mulheres na luta, que eu acho que essa é importante nos trabalhos dessa natureza, né? Tanto no seu trabalho, quanto no trabalho do Canela, quanto em outros trabalhos que abordam movimentos sociais. É muito interessante se perceber, e isso depois os estudiosos de gênero vão analisar, né, como que as mulheres se vinculam à luta pela terra e à luta por moradia, e que isso tem muito a ver com os atributos de gênero
que elas desempenham nas suas respectivas sociedades. Mas esse é papo para uma outra conversa, né? Para um outro dia. Eu queria perguntar se o Paulo e a Isa querem fazer mais algum comentário. Tem vários comentários aqui parabenizando vocês pelo lançamento dos livros, dos nossos alunos, de amigos, de parentes, e queria ver se a Isa e o Paulo querem fazer algum comentário, e queria convidar, se não, né, se querem se manifestar, e queria convidar para a gente fazer um brinde. Ficou bem bacana, né? Eu acho que essa proposta de conversando com os autores, lembrando que os livros estão disponíveis aí nos links, né? Nós somos os promotores. Coloca seu livro aí, Chico. Então, esse é o Pedro. São cerca de mais de 300, acho que são 340 páginas, né? Da Brasil Publishing. Pedro, então, deixa o site aí, super acessível o custo. Adorei essa parte da promoção. Não, a gente vai deixar o aviso é bom. Vou deixar o link na página do PPG Plan dos 2 livros, tá? Paulo? Isso. Mas, Isa, só rapidinho, Isa, se as pessoas quiserem encontrar o livro, só digitar essa primeira parte do título no Google, que leva diretamente para o site da editora, tá? Então, é bem fácil de achar, tá bom? Certo, gente. Então, eu queria convidar vocês, empresta aqui, já que a gente não tem nós não estamos no espaço público em função da pandemia, eu queria convidar os colegas a fazermos um brinde, né? E as pessoas que estão nos assistindo no Face a pegarem o seu chá, seu café, sua taça de vinho, seu suco, e a gente poder brindar, né, a vida, a amizade e a nós que não desistimos nunca de fazer nossas produções acadêmicas, de lutar pelo que nós acreditamos e de trabalhar. E a resistência. E a resistência, né? Então, quero agradecer ao Pedro, né, ao Chico, à Isa e ao Paulo Cristi, que se esforçou, se empenhou para estar aqui hoje, né? E celebremos a nossa amizade. Um brinde. Valeu, gente. Saúde. Falou, pessoal. Saúde, Isa. Obrigado. Obrigado. Gente, muito legal, né? Muito obrigada. Quero agradecer ao Nuno, que fez toda a parte técnica Valeu, Nuno. dessa live. E convidamos vocês a participarem do próximo Conversa com o Autor, que ocorrerá quando os nossos professores lançarem novos livros, né? PPG Plan em ação, tá? Um abraço a todos, boa noite, muito obrigada mesmo pela participação de todos e até a próxima. Tchau. Abraço, tchau. Obrigado, Nuno. Tchau. Tchau, gente. Obrigado, Nuno. Obrigado, Nuno. Obrigado, Nuno. Agora estamos só a gente aqui?